Cara, beleza? Vamos para mais uma aula de sociologia e dando continuidade às nossas questões culturais, nossa terceira aula sobre cultura. Hoje nós vamos falar então sobre cultura erudita, cultura popular, indústria cultural e cultura de massa. São quatro assuntos, mas quatro assuntos que têm ali uma certa interligação e algumas questões de diferenças, algumas interligações entre eles, e é muito importante a gente falar sobre isso, e é muito importante que você preste atenção nessa aula. Beleza? Então, para começar, vamos falando sobre a cultura erudita. O que é essa questão da cultura erudita? É o resultado, então, de técnicas artísticas mais elaboradas, requisitando um maior refinamento do gosto estético para o espectador aceite essa forma cultural. Então, está muito ligado à indústria cultural, às obras de arte, às óperas, aos museus, aos teatros. Vamos dizer assim que é um tipo de arte mais refinado, uma coisa mais trabalhada, não no sentido de ser melhor, mas numa questão de ser mais trabalhado. Porque a cultura erudita, ela foi criada na época por uma ideia de ser exatamente uma cultura superior. Foi criada para distinguir uma classe de uma população que ela se julga superior, não na questão econômica, numa questão de status, um status superior. E daí a questão erudita está ligada ao academicismo, que é a questão do estudo. Né? Erudito é tudo aquilo que demanda estudo. Então, uma música erudita, ela é muito mais trabalhada, ela é muito mais estudada do que uma música popular, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui a música popular, ela está seguindo aqui uma partitura e é todo mundo que tem acesso à leitura da partitura? Não, só quem estuda. Se eu pegar, né, como um professor de geografia que não entendo de música clássica, não entendo de música erudita, for pegar uma partitura para ler, eu não vou conseguir ler, porque não é uma coisa que é para todo mundo, é algo mais refinado para as pessoas que entendem da área. E daí você abarcar um grupo de pessoas que se identificam e que gostam desse tipo. Não é uma coisa que está no nosso dia a dia, que tocam na rádio, que está na televisão. É uma questão mais seletiva. Daí ela ser considerada superior por uma classe superior. A distinção da música erudita ela surge então na Europa para marcar a fronteira que separa da música popular. Ou seja, uma música que tem acesso para todo mundo. É como se a música erudita ela fosse restrita. A música erudita está muito ligada também, né, em algumas áreas, à questão social, ou seja, à questão econômica. Normalmente ela é apreciada por um público com maior acúmulo de capital. E seu acesso, então, ela passa a ser restrito exatamente para quem tem dinheiro, vamos dizer assim, condições para consumir. Então ela fica restrita a um grupo pequeno de pessoas e ligada exatamente a esse grupo econômico que tem maior poder aquisitivo, que é considerado superior. Então eu peguei como exemplo aqui para mostrar para vocês um concerto, né, uma apresentação musical que vai acontecer, na verdade aconteceu esse ano no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que inclusive é um local que muitas poucas pessoas conhecem, né? Muitas poucas pessoas tiveram aí a curiosidade ou a vontade de entrar no Teatro Municipal para conhecer. Estou falando do Rio de Janeiro, né? Então, pelo fato da gente morar no interior, muitas vezes não é fácil acesso, mas mesmo assim, dentre os cariocas, não são todos os cariocas que conhecem o Teatro Municipal, até porque pela sua própria estrutura é uma coisa que meio que assustam as pessoas, né? As próprias pessoas têm na cabeça que a questão da música erudita, que o local erudito, que os museus, que os teatros são coisas que não são para eles, né? São coisas, esse local é de rico, essa música é de rico, isso não é para mim. Muitas vezes está dentro do imaginário das pessoas isso e muitas vezes está ligado exatamente ao preço. Porque
essa questão musical aí, essa apresentação musical, se nós quiséssemos, né, assistir, por exemplo, o preço de um camarote no Teatro Municipal para assistir estava aqui, ó, R$ 520. Não sei se vocês, através aí, né, do celular, se está num tamanho razoável para vocês enxergarem. Mas R$ 520. A faixa de preço aqui, dependendo do lugar que está, é em torno de R$ 500. O ingresso mais barato está em R$ 180, que é no local do teatro que tem pouca visibilidade, fica longe. E mesmo assim, o preço menor é R$ 180. Isso, de fato, é um evento, ou seja, para determinadas classes. Não vai ser todo mundo que vai ter acesso. A nossa população em geral, né, se a gente for levar em consideração o nível de desemprego no Brasil, questão do salário mínimo, não é todo mundo que vai ter dinheiro para pegar R$ 520 e pagar aí numa apresentação dessa. Se forem 3 pessoas da família, vai pagar em mais de R$ 1.500. Então, ou seja, não é realidade de todo mundo. Então, por isso que a música erudita, não só a música, não falo da música erudita, mas a arte erudita, no geral, ela é voltada para as classes superior. Então, essa consideração acaba, né? Qual que é o problema disso? Acaba criando um pouco de preconceito às outras formas culturais e desmerecendo as outras formas de cultura, como se as outras músicas que não são eruditas fossem ruins, como se a música popular fosse ruim, como se a outra cultura fosse ruim. Então, não é isso. Tá? A grande ideia aqui é passar que a música erudita, a cultura erudita, ela não é melhor no sentido de, né, não é na questão de ser superior, na questão de ser melhor. Ela é superior muitas vezes por ela estar aí revestida de seletividade, ou seja, é uma coisa mais seletiva para algumas pessoas. Só que ao mesmo tempo a cultura erudita ela não pode ser confundida como uma cultura de elite, uma elite financeira. Porque nós vamos ver aqui que existem projetos hoje que tentam trazer a população, a maioria da população, para eventos eruditos, para questões eruditas. Né? Nós temos aí projetos que levam o tipo de cultura até as massas, até a maioria das pessoas, que colocam preços baixos. Então, museus, alguns museus no Rio de Janeiro, por exemplo, tem dias que são grátis. Terça-feira mesmo é um dia que a maioria dos museus no Rio de Janeiro tem entrada liberada para todo mundo. E mesmo assim o que você não vê é uma grande procura, né? Uma grande procura de massa. Se você coloca um show popular numa praça, né? Um show de uma banda de pagode, né? Numa praça, ele vai ter muito mais acesso do que um museu liberado de graça, do que um teatro liberado de graça. Existem muitos, até mesmo no teatro popular no teatro municipal que eu acabei de mostrar para vocês ali, aquele evento a R$ 520 o camarote, a 180 o ingresso mais barato. O próprio Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem programas e peças de teatro e programas musicais a preços populares, a preços baratos. Então, o que não acontece é o grande interesse da população, a grande procura, exatamente por entender que a questão erudita é uma questão mais seletiva, ele não se envolve muito na questão erudita, na questão, né, dessa cultura. Então, muitas vezes os concertos, apesar de grátis, não atraem muitas questões. Então, por isso que não pode ser entendida apenas como uma cultura de elite, né? Não é restrita às pessoas ricas. Porque, como eu disse, existem vários projetos que tentam englobar as pessoas de classes menos favorecidas nessa cultura. Então, a gente tem um exemplo aí dessa reportagem, um projeto Dona Marta, que é um morro no Rio de Janeiro, que ensina as crianças, as jovens, né? Ensina música clássica aos jovens de favela. Dá para ver aí, né, a inserção da música erudita de uma orquestra aí numa favela. É música erudita, num local popular, né, numa favela onde a gente tem pessoas menos favorecidas. O que não quer dizer que a partir daí as pessoas da favela vão começar a ouvir esse tipo de música. Porque até mesmo, né, não faz parte do seu dia a dia, não faz parte da sua criação. Então é uma coisa que, como a gente viu isso lá na primeira aula, cultura é o quê? É o modo de vida das pessoas. Tá ligado aí ao padrão de comportamento das pessoas. E as pessoas ao longo da vida foram se envolvendo com outro tipo de música, não está no costume das pessoas.
Então, quem da sociedade civil tem acesso à música erudita, à cultura erudita? Nem todo mundo, o acesso é restrito. Não está ligado essa restrição à questão econômica, mas uma restrição propriamente cultural, do seu próprio estilo de vida. Beleza? Diferente, então, da cultura popular. A cultura popular, então, é que é a cultura tradicional dos povos, sendo considerada aí pelos intelectuais europeus a mais primitiva e intuitiva forma de cultura. É a cultura, né, que abrange o maior nível de pessoas, não requer aí um grande desenvolvimento técnico. Então, se a gente fosse comparar a música popular da música erudita, a música popular é aquela que é feita no dia a dia, em qualquer esquina, onde as pessoas tocam, né, o pandeirinho, onde as pessoas aprendem violão. Claro que o violão tem todo um tipo de estudo também, tem lá as cifras, né? Tem até o violão clássico, que as pessoas estudam partitura no violão também, mas daí o nome violão clássico, né? Mas a música popular, ela está no nosso dia a dia. A cultura popular, né, não só, eu falo muito da música, mas ela se envolve com todas as outras formas de expressão de arte, como dança, a questão da alimentação, as festas, o folclore, artesanato. Então está muito ligado à cultura popular, diferente da cultura erudita que é feita em espaços fechados, teatros, museus, né? A cultura popular, muitas vezes, ela tem esse diferencial dela estar presente na rua. Ela acontece, né? Para as grandes massas de pessoas. Ela tenta, ao invés de, ao contrário da música erudita e da cultura erudita, de restringir, de selecionar as pessoas, de criar essa questão da seletiva das pessoas, a cultura popular ela tenta abraçar todo mundo, trazer todo mundo. É uma questão voltada mais para uma democratização, né? Por isso que é legal aí a questão do carnaval. E o que é o carnaval? É uma das festas mais democráticas que existe no nosso país, né? Quem pode entrar no carnaval? Todo mundo, é na rua. Coloca uma roupa e é época do ano que ninguém olha para a roupa de ninguém, olha para o cabelo de ninguém, todo mundo se veste como tal, se fantasia e vai para a rua, exatamente porque isso é uma cultura popular nossa. Ela não, dentro do carnaval ali, que é uma festa popular, não tem essa questão de julgar as pessoas se é rico ou pobre. Ali, nesse momento, está todo mundo dentro da mesma questão, né? Então, a cultura popular representa esse conjunto de saberes de determinado, né, população, gerando a integração, a interação de todos os indivíduos. Ela reúne elementos e tradições culturais que estão ligados à linguagem popular e oral. Está ligado ao coletivo, diferente, né, da cultura erudita, que às vezes é uma questão mais individual, uma pessoa, né, fazendo um concerto, uma ópera, uma questão muito mais individual. Aqui está ligado ao coletivo, é o próprio povo, né, que ele é o grande criador da cultura, ele é o grande consumidor, ele é o grande protagonista da cultura, é a questão popular. Ele cria cultura para ele mesmo, ele gosta do carnaval, ele faz o carnaval e ele consome o carnaval. A festa junina é um grande exemplo de festa popular, que agrega todo mundo. Então é muito diferente, né, o erudito do popular. E aí, né, só para a gente finalizar essa questão do erudito do popular, nós temos aí dois músicos, né? Tem um tocando violoncelo e outro tocando violão. E aí a pergunta, qual que é o erudito, qual que é o popular? A gente tem o violoncelo, que é o erudito, e o violão popular. São dois instrumentos de música, mas os dois têm aí, nesse caso, relações diferentes com a população. Um requer muito mais estudo, que é a questão do violoncelo. Ninguém vê as pessoas tocando violoncelo na rua, né? Não é comum as pessoas fazerem rodas de violoncelo, né? Não é comum. Já o violão é muito mais popular, está presente na vida do cotidiano das pessoas. Muitas pessoas têm violão em casa, aprende a tocar sozinho, aprende a tocar, vai fazer uma roda de amigos, leva um violãozinho. Não é comum você fazer uma roda de amigos e levar um violoncelo. Então essa é a diferença do erudito, que é uma coisa mais privada, mais selecionada, requer um aguçamento maior dos seus ouvidos, né? Para ouvir, para entender a mensagem. A própria questão artística erudita, né, requer uma atenção maior,
Muitas vezes você não tiver um olhar mais refinado para ver uma obra de arte, você vai ver e não vai entender nada. O popular não, ele já é mais pro povão, ele já não requer tanto estudo, ele não requer esse olhar mais refinado sobre a arte. Beleza? Então falamos sobre a questão erudita e falamos sobre a questão popular. Duas coisas que nós vamos ver nessa aula, que é muito importante, é a questão em relação à indústria cultural e a questão da cultura de massa. Quando a gente fala aqui da questão da indústria cultural, esse termo que ele foi cunhado aí, né, sobre dois grandes autores, dois grandes teóricos, foi o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, que fundaram aí a Escola de Frankfurt, lá na Alemanha, e eles criaram esse termo. O que quer dizer indústria cultural? Se refere à ideia de produção em massa. O que é uma indústria? Nós vamos ainda estudar a indústria mais para frente, mas uma indústria ela modificou toda a produção de produtos na nossa sociedade. Nós tínhamos até a chegada da indústria uma produção que era muito artesanal e de manufatura. E o artesanato ele se configura pela produção de peças únicas, muitas vezes, né? A pessoa vai ali fazer uma blusa artesanal, ela constrói aquela peça. E daí, muitas vezes, ela tem uma valorização maior, um preço maior, exatamente pelo trabalho que tem, né, da questão da artesanal. Quando a indústria ela chega na nossa sociedade, lá pelos séculos XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, ela marca a nossa sociedade exatamente pela mudança cultural. Porque agora nós vamos ter produção em massa. Aquele produto que demorava, né, muito tempo para ser produzido, agora é produzido de forma rápida. E muitos produtos. Daí você tem o barateamento, lógico, dos produtos, já que de acordo com o capitalismo, que vamos estudar também mais para frente, mas tem essa questão da lei da oferta e procura, né, que quanto mais produtos você tem, mais oferta de produto, o preço ele geralmente cai, porque você precisa vender e a lógica do capitalismo é o lucro. Então agora a gente está falando de uma indústria que produz cultura. E que vamos falar de uma cultura que ela vai ser produzida nos moldes culturais, então comuns na fábrica, nas indústrias, e que passou a ser adaptada à questão artística. Então a gente vai falar de produção de arte produzidos em massa, em grandes quantidades. Vamos falar de uma indústria que ela vai ter uma padronização dos seus produtos. E como toda lógica capitalista, a indústria cultural ela vem exatamente em busca do lucro, em busca de vender arte para lucrar, vender questões artísticas, e daí música, filmes e toda né, cena artística exatamente em busca do lucro. Então a indústria cultural ela foi introduzida, né, esses termos, para trazer uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando aí as técnicas do capitalismo, que é exatamente o que? A questão do lucro. E daí toda essa questão da padronização, como eu disse, os filmes basicamente eles vão seguir essa padronização. Os filmes eles vão seguir essa ideia de, né, todos os filmes, lógico, têm um contexto, mas eles meio que seguem essa padronização de pega um filme de comédia romântica, né, que tem todas as histórias, um final feliz, toda a história, ele vai ter lá um protagonista. Então é meio que criar aí padronizações. Isso para quê? No final das contas, para vender, né? Para que você faça aí o consumo dessas artes. Quais são então as características da indústria cultural? A indústria cultural ela passa a ser um mecanismo de controle dos indivíduos. Muito utilizada aí, né? A indústria cultural está muito ligada aí aos meios de comunicação, principalmente televisão, rádio, hoje em dia internet, né, que fica ali como uma forma de controle, te induzindo ao consumo. Então você vai assistir hoje, né? Você entra na internet aí para assistir um vídeo, né? Você entrou no YouTube aí para assistir a minha aula, e quantas propagandas a gente não vê? Quantos anúncios a gente vê aí no YouTube, né? E acontece também com a televisão, porque a gente é bombardeado o tempo todo aí por propagandas, mostrando produtos novos, lançamentos,
e meio que induzindo, né, a gente a comprar. E isso tudo vai ser utilizado também pela arte. Quando a gente assiste uma novela, quando a gente assiste um filme, quando a gente está vendo um telejornal, e tudo, né, é meio que uma forma para te induzir ao consumo. A sua imposição acontece então de cima para baixo, ou seja, uma coisa meio que te forçando, né? Uma coisa já trabalhada. É uma questão que o Marx vai falar da ideologia dominante. Nós vamos estudar a ideologia no terceiro bimestre. É a própria ideia, né, que todo mundo trabalha no sentido de tornar aí os valores capitalistas acima de tudo. Então, não é uma arte voltada apenas para o entretenimento, é uma arte voltada também para o consumo, né? Então, a indústria cultural ela trabalha em prol da alienação das pessoas. Através dela é possível homogeneizar gostos, interesses pessoais. Homogeneizar é tornar padrão, né? A gente passa a consumir basicamente os mesmos produtos. Porque quando a gente assiste a novela, tem toda uma questão por trás ali, eu vou falar isso mais para frente, né? Para que os produtos sejam consumidos e uma reflexão a respeito. E não só a questão de consumo, mas a questão do nosso próprio pensamento. Né? Então, um exemplo que eu vou dar aí de uma música popular, né, que foi difundida em massa, aí, em rádio, né, todo mundo ouviu, né, um funk, né, que fala assim, tô namorando a Budweiser, sou amante das Skol Beats. Primeiro aí que aí já tem duas marcas, né, de cerveja, de bebidas no meio da música. Mas o foco que eu quero citar não é nem esse, de ter marcas no meio da música, apesar de ter. Mas a música continua. Eu quero que se exploda se o país está em crise. Olha só como que a coisa é trabalhada, né? Apesar de parecer muito inofensivo, apesar da gente muitas vezes ouvir e nem entender o contexto, já que a própria indústria cultural ela trabalha exatamente em prol dessa alienação das pessoas. E quando eu falo de alienação, eu estou falando que a arte, nesse caso, ela tem o intuito de te fazer esquecer coisas do dia a dia. Né? Ela vem como arte, com entretenimento. Ah, agora é hora de eu relaxar, de eu ouvir uma música, de eu assistir um filme. Mas, ao mesmo tempo, ela meio que te aliena dos problemas. Então, o que essa música fala? O país está em crise. Mas eu quero que se exploda. Eu vou tomar minha cerveja, eu tô namorando a Budweiser, sou amante das Skol Beats, eu vou tomar cerveja. E que se dane se o país está em crise. Como se estivesse te alienando desse problema. Na verdade, o papel da arte, né, da música, quando ela foi criada, ela surge lá na antiguidade, ela vem surgindo, ela vem como uma forma crítica. Ela veio como uma forma, né, principalmente o rock dos anos 70, do rock dos anos 80, a música que passa aí pela ditadura militar, ela passa várias mensagens lutando aí contra o sistema, contra a desigualdade social, uma música para te fazer pensar, uma música para, né, te trazer para dentro do contexto. E o que a gente analisa nesse trecho é exatamente tudo o contrário, né? Tipo Deixa a Vida Me Levar, né, que fez um grande sucesso. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como se a gente não fosse protagonista da nossa vida, como se a gente não tivesse que se envolver com os problemas sociais do país, como se a gente não tivesse que se envolver com as questões políticas do país, né? Eu quero que se exploda se o país está em crise, se tem desempregado, se tem pessoas morrendo por coronavírus, se tem pessoas... E o que a gente vê é exatamente isso, né? A gente vive um momento tão grande de pandemia, as pessoas deveriam se preocupar com o coletivo, se preocupar com as outras pessoas, mas muitas vezes a gente adota o discurso da música ali. Eu quero que se exploda se o país está com problema, se o país está em crise. Eu quero desce uma, desce duas, desce três, desce quatro, aproveita. Então, a cultura, tá vendo? Como que é uma coisa meio subjetiva, que ela entra como uma questão meio que inocente na nossa vida, a gente curte, mas por trás tem toda uma questão ideológica. Então, a indústria cultural é produzida para isso, né? Para te induzir a certas formas de pensar, induzir a certas coisas,
e até mesmo para te alienar de certos outros problemas. Então, qual que é aí a característica da indústria cultural? O lucro é a sua principal finalidade, né? Então, ela produz meios artísticos e programas de TV para te induzir ao lucro. Então, um grande exemplo aí é o próprio Big Brother Brasil, né? Um programa que tem uma grande audiência. Esse ano ainda atingiu números enormes de audiência, exatamente pela pandemia, todo mundo em casa. E aí você está assistindo o Big Brother, que é um programa de entretenimento, e toda hora tem uma propaganda. Né? Exemplo aí da Fiat, que é a marca de carro, vai fazer uma provazinha, tem lá sempre uma empresa vendendo seu produto, uma forma de te induzir. Né? Como eu disse, a questão do marketing, da publicidade, também andam junto aí com a questão da indústria cultural. Padronização de gostos, interesses de consumidores, principalmente aí, então, pela própria televisão, como eu estava dizendo. A própria novela, a própria TV, ela dita a moda, né? As pessoas aparecem ali com roupas, com tipo de sapato, consumindo produtos, meio que padronizando isso e despertando o interesse dos consumidores a comprar. Isso era muito voltado até para as crianças, uma coisa que foi meio que até proibido na TV, que ficava assim para as crianças, né? Peça para o seu pai comprar, compre isso, compre aquilo, boneca, né? Então, desenvolvendo aí o hábito consumista nas crianças desde cedo. Tá muito ligado aí à criação de estereótipos e aí é uma questão muito séria que a gente tem que ficar de olho. Um exemplo de estereótipos é mostrar toda a novela é uma empregada negra, como se o negro, né, reproduzindo aí uma questão social, como se o negro tivesse o único papel na novela fosse de empregada, como se toda empregada fosse negra, e, e aí, né, como se o negro estivesse sempre na questão mais baixa, servindo os brancos, a família rica, mas a empregada é negra, família rica branca, né, e a empregada negra. Então, é a questão do estereótipo. Isso a gente vai ver em várias outras situações. Se a gente parar para analisar, inclusive as novelas, né, elas são objetos de discussão dentro da sociologia e muito se discute qual que é o papel da novela na sociedade. Ela molda a sociedade, o jeito de pensar na sociedade. Ela reproduz ali e fica aquela coisa massiva, né, na cabeça das pessoas. Então, muitos debates são levantados em prol da novela. E eu vou mostrar até para vocês um texto, vou deixar para vocês mais para frente como uma atividade, até para a gente debater a importância das novelas. É uma questão bem interessante, bem legal, porque levanta-se o discurso, né? Muita gente é a favor, muita gente contra, mas tem dois pontos de vista legais, eu não vou entrar muito nisso. Mas a grande ideia é que a TV em si, né, todos os meios de comunicação em si, ficam jogando pra gente o tempo todo esses produtos, né? Você vai assistir uma novela também, tem vários produtos que aparecem, como se fossem, né? Como se fosse uma coisa que não é pensada, mas na verdade é tudo muito pensado por trás, tudo muito arquitetado para fazer esse tipo de propaganda, esse tipo né, de mostra aí pra gente dos produtos. Então, exatamente, tem essa homogeneização dos produtos, essa coisa que fica tudo muito parecido, né? Os filmes com as mesmas histórias, as novelas iguais, as músicas muito parecidas, com o mesmo enredo, né? De traição, de amor, de não sei o quê, até as peças de filmes, não só de filme, né? As peças das obras de arte, tudo elas muito parecidas, tudo muito semelhante, que é exatamente a ideia da indústria, né? Que a indústria produz aquela coisa em massa. E daí de criar exatamente um produto que é um produto da indústria cultural, a cultura de massa. E a cultura de massa, né? Ela apresenta-se como um modelo de reprodução cultural que deixa de lado o que o filósofo e crítico literário alemão Walter Benjamin chamou de aura da obra da arte para dar lugar à produção de fácil acesso, de fácil digestão, de baixa qualidade, de baixo nível intelecto e técnico. A cultura de massa ela tenta atingir uma grande quantidade de pessoas e ela está muito ligada à indústria cultural, então ela é uma consequência da indústria cultural que ela tenta abarcar o maior número de pessoas.
E por que ela está ligada à indústria cultural? Por que ela quer abarcar o maior número de pessoas? O maior número de consumidores. Né? Então, se você tem uma música que ela é difícil você compreender essa música, ela é difícil você entender a letra dela, e ela não vai atingir as massas, a indústria cultural ela trata de produzir uma música que é de fácil acesso. Uma música que ela vai ter pouco acorde, com letras menos ricas, com letras mais fáceis das pessoas entenderem. E daí ter tanto refrão, né? Lá, 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 churururu, né? Pobres, né? A gente não precisa fazer grandes análises culturais, literárias, para entender a letra, né? Eu lembro que muitas músicas antigas, as pessoas param hoje para entender e compreender o significado de várias palavras diferentes que apareciam nas músicas, que hoje não aparece, né? Hoje em dia é tudo muito fácil você compreender, tudo muito fácil de estudar, exatamente por causa dessa popularização. A indústria cultural produz e a cultura de massa ela vem, né, surgir exatamente dessa massificação da arte. Daí a questão do funk, de ser popularizado, aparecer nas TVs, estar nas maiores festas. E o funk que né, aparece aí como uma cultura de periferia, das favelas, que falavam, né, da realidade ali, daquela população. Daí, né, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci. Hoje em dia o funk ele também muda suas letras, ele também vem para uma questão mais de amor, uma questão para envolver uma camada da população que não se identifica com a questão da favela. Ou seja, o funk ele acaba engrenando aí nas classes sociais mais altas também, nas festas, vamos dizer, festas de rico, nas festas de elite, também se toca funk hoje, porque ela também faz parte dessa popularização da arte, dessa cultura de massa, todo mundo escuta. E um dos grandes exemplos dessa cultura de massa que vem para trazer todo mundo para dentro da cultura, da mesma questão, que é vender, é a questão do sertanejo. Então a cultura de massa, né, ela trata as pessoas não como indivíduos, mas como uma massa que busca sempre a mesma coisa e exatamente no final das contas é levar você a consumir esse produto. Como eu estava dizendo, um dos maiores exemplos aí da cultura de massa, que é um produto da indústria cultural, é o sertanejo. Se a gente pegar a música sertaneja, ela surge lá no sertão, daí sertanejo, das músicas do agricultor, do povo que vivia, né, suas penúrias, tempo de seca, e as músicas do sertanejo raiz, ela vem exatamente contar essa história do seu dia a dia, do seu cotidiano, a questão da seca, a questão, né, da migração. E com o passar do tempo, a indústria vendo um grande potencial de tornar isso um produto de consumo para todo mundo, ela não podia ficar restrita às letras e à música apenas lá do sertão. E daí surge, né, os novos sertanejos, sertanejo universitário, mais popular, onde você vai trabalhar muito mais a imagem das pessoas. As pessoas agora elas vão ser um produto, né? Então você não vende apenas a música, você vende um produto. Os sertanejos, né, os cantores aí, Neto Cristiano como exemplo, os camaradas eles têm que tá no cabelinho, todo padronizado, eles andam, né, todo padronizado, tem toda uma questão de vestimenta, toda uma questão que envolve, porque são produtos, né? As letras das músicas, elas são outras, as músicas não falam mais apenas do interior, do dia a dia, no sertão, mas fala exatamente de uma questão mais de amor, né, de relacionamentos, que é o dia a dia das pessoas, principalmente da cidade e não do interior. Então a música sertaneja ela deixa de ser sertão para ser urbana, né, para estar presente nas cidades, e aí mover milhões de pessoas, milhares de pessoas para eventos enormes, né, fazendo aí com que se tenha o grande consumo em massa dessas músicas, envolvendo aí grandes capitais, muita quantidade de dinheiro, e é exatamente uma grande indústria, já que requer muitas pessoas trabalhando em prol disso. E a cultura de massa ela vai dar uma falsa ideia de democratização. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter a ideia que hoje todo mundo tem acesso às músicas. Todo mundo tem acesso a tudo, né?
Só que é meio que está ligado à ideologia, porque o que toca nas rádios, o que toca na TV, o que toca em tudo é basicamente as mesmas coisas. Então você liga o rádio, vai estar tocando 10 vezes a mesma música todo dia. Então aquilo fica meio que entrando na sua cabeça e acaba gostando. Né? Você acaba consumindo aquele produto, acaba fazendo. Você não tem uma diversidade muito grande em algumas rádios. Liga numa rádio, né, que você vai ver que exatamente vai ser um pequeno grupo de músicas que vão ser repetidas todos os dias as mesmas coisas. E daí é uma forma ideológica, uma forma de uma ideia já, né, pré-concebida para te fazer consumir aquele produto. A forma mais democrática de música hoje é a internet, né? Não só de internet, mas de arte, onde você pode escolher ali o que você quiser na hora que você quiser e, inclusive, né, pode estudar pela internet, pode fazer várias outras coisas, porque os meios de comunicação em massa, que não é a internet, já que nem todo mundo tem acesso à internet ainda no Brasil e no mundo, ela né, não pode ser considerada aí um meio de comunicação de massa ainda. E os meios de comunicação de massa ainda, TV, rádio principalmente, ainda vão ter muito selecionado o que ela quer passar. Nem tudo ela mostra, né? Todas as músicas alternativas, as artes alternativas. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido aí, então, esses assuntos que são muito importantes. Falamos aí sobre várias questões. Se você ficou com alguma dúvida, você deixa para mim, me pergunta no WhatsApp, pergunta na plataforma, deixa aí no YouTube mesmo. Beleza? A gente vai conversando. Aquele abraço, aquele beijo e até a próxima aula. Beleza? Valeu!